E aí, galerinha, boa tarde. Vejam só, estamos aqui hoje para gravar o nosso vídeo, a nossa videoaula a respeito dos três principais movimentos retilíneos verticais, tá? Eu lembro que a gente já viu movimento uniformemente variado, que são os dois movimentos retilíneos horizontais, né? A partir de agora vamos dar início aos três principais movimentos retilíneos, só que verticais, tá? Quais são os principais movimentos retilíneos verticais? Nós temos a queda livre, nós temos o lançamento vertical para cima e nós temos o lançamento vertical para baixo. Então perceba, lá no movimento uniforme a gente viu que nós temos velocidade média, nós temos a equação horária do espaço, que a gente conhece popularmente como sorvete. No movimento variado, nós temos a aceleração escalar média, nós temos a equação horária da velocidade, que a gente popularmente chama de vovô e vovó. Nós temos a equação de Torricelli, né? Isso que a gente não depende do tempo para isso. Nós temos também a equação horária do espaço, que popularmente a gente chama de sorvetão. Mas tudo ali a gente gira em torno de velocidade média e aceleração média. Como nós temos movimentos verticais, nós vamos agora trocar a nossa aceleração pela aceleração gravitacional, certo? Que vale basicamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas arredondamos para 10 para facilitar os nossos cálculos, certo? Mas vejam só pode colocar 9,8 metros por segundo ao quadrado quando a questão pede, ela exige que seja colocada 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Caso ela não dê valor nenhum, continuamos colocando 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então veja, nosso primeiro movimento vertical retilíneo é o que a gente chama de queda livre, ok? Veja lá, a queda livre é um movimento de objeto que se desloca livremente e unicamente sob a influência da gravidade, ou seja, para que se haja queda livre, ele tem que estar a uma certa altura da superfície onde ele vai chegar. Pode ser uma altura mínima, professor? Sim, pode sim. Qualquer que seja a altura mínima em relação à superfície, ele vai ser atraído para a superfície, para o solo da superfície, através da gravidade. Ok? Então, principal característica de um objeto em queda livre significa abandonar o objeto a partir do repouso. Ok? Então eu tenho abandono de objeto a partir de um repouso, abandono de um objeto de uma certa altura a partir do repouso, certo? E aí veja, abandono, deixar cair, soltou-se da minha mão a partir do repouso, tudo isso é válido para queda livre. Por quê? Porque várias questões que a gente responde durante o tempo, a gente percebe que nem todas as vezes ele traz a mesma colocação, não é isso? Ele traz o mesmo início de questão. Então toda vez que você pegar a questão que diga, deixei cair, abandonei de um repouso, soltou-se da minha mão, a minha mão estava em repouso. Então tudo isso predomina-se queda livre, ok? Queda livre. Primeiro movimento vertical retilíneo, queda livre, tá? Só que quando eu abandono um objeto de uma certa altura, ele vai gastar um certo tempo para chegar ao chão, ele vai desenvolver uma certa velocidade para se chegar ao solo, ele vai, a partir do momento em que ele começa a cair nas etapas da queda livre, ele vai aumentando a sua velocidade a partir do repouso de onde ele foi deixado cair. Tudo isso pode ser calculado nas questões de queda livre, ok? Agora percebam, para todas as questões, sejam de queda livre, de lançamento vertical para cima ou de lançamento vertical para baixo, eu vou pedir auxílio ao movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrando, a minha aceleração não é mais A, ela passou a ser a aceleração gravitacional, ok? É G. Eu não tenho mais espaço, meu espaço agora passou a ser a minha altura, tá?
Como eu não tenho queda livre, como eu não tenho velocidade inicial, minha velocidade inicial é repouso, onde tiver velocidade inicial a gente vai cortar e dizer que é zero. Então eu vou precisar do auxílio de sorvetão, que é a equação horária do espaço do movimento variado. Vou precisar de Torricelli, adaptado para queda livre. Vou precisar de vovô e vovó, né, adaptado para queda livre. E de novo, realmente, eu só tenho uma forma, que não seria nenhuma fórmula nova, seria apenas uma adaptação, que é o que a gente chama de tempo de queda. Ok? Então vamos lá para as fórmulas de como resolver as questões em queda livre. Certo? Veja aqui, eu tenho o espaço, para nós não pode mais ser espaço, né? Nós temos queda livre, nós vamos lidar agora com altura, tá? Então eu tenho aqui, ó, o espaço é a fórmula de sorvetão, ok? Vai ser a fórmula de sorvetão, certo? Então eu vou ter ali, adaptando para a queda livre, eu vou ter o meu espaço passou a ser y, que é a minha altura, equivale à minha altura. Meu espaço inicial passou a ser zero, porque de onde eu deixo o meu objeto cair em queda livre, ali é o meu ponto de início da trajetória, certo? Minha velocidade inicial, como ele está caindo a partir do repouso, é zero, tá? E minha aceleração passou a ser a minha gravidade. Então, adaptando o sorvetão para a queda livre, eu vou ter que minha altura nada vai ser do que a multiplicação da gravidade pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Lembrando, isso seria a minha equação de sorvetão adaptado para a queda livre. Ok? Mas para que serve essa fórmula, professor, de altura? Essa fórmula aí, que geralmente a gente pega para resolver questões onde a gente vai determinar uma altura em um instante qualquer. Certo? Por exemplo, ele foi abandonado de um prédio de 80 metros de altura e no instante T 2 segundos ele estava em que altura? Ou estava passando por que altura em relação ao solo, tá? Então, geralmente essa fórmula de sorvetão a gente admite ela quando a gente vai resolver uma altura na queda livre em um instante qualquer, certo? Próxima fórmula é a fórmula da velocidade. Essa fórmula da velocidade é uma fórmula adaptada de vovô e vovó lá do movimento variado, tá? V igual a VO mais AT, onde V é a velocidade final, VO é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Só que como nós estamos em queda livre, a velocidade inicial é zero, ok? A aceleração foi trocada pela gravidade, e aí o que foi que me sobrou para mim? V é igual a GT, a gravidade vezes o tempo. Para que é que serve essa fórmula, professor? Essa fórmula me dá algumas resoluções de questões. Primeira, ela pode determinar a velocidade em um instante qualquer da queda, certo? A velocidade com que o móvel vai estar no instante qualquer da queda. Lembrando, queda livre, nós temos corpos caindo a partir do repouso, não é isso? Que na maioria ou em quase 100% das questões a gente determina como se fosse uma queda no vácuo. Ou seja, não existe resistência contra o móvel, tá? E aí não existe força contrária à força principal, que é a força gravitacional que puxa para baixo, certo? Que puxa para a superfície, correto? E aí veja, essa fórmula, como eu disse a vocês, serve para a gente resolver a velocidade que o móvel está em qualquer instante de queda. Ou então, muitas vezes, a questão pede assim, velocidade quando ele chegou ao solo. Muitas das vezes os alunos entendem que a velocidade quando chega ao solo, a velocidade é nula. Não, calma lá. A velocidade com que ele bate no solo, depois que ele bate no solo, se ele desprezar todas as forças que fazem com que ele suba de novo e comece até se dissipar totalmente, a velocidade com que ele bate ao solo e começa a se dissipar até parar é zero. Mas só que a velocidade com que ele chega ao solo é diferente de zero. Ok? Então, para calcular a velocidade em um instante qualquer, eu uso esse tipo de fórmula. V igual a GT,
onde G é a gravidade e T é o tempo em um instante qualquer da queda. Se ele quiser a velocidade com que ele chega ao solo, é a gravidade vezes o tempo de queda. Ok? O que muda é somente isso. Tá? O que é a mesma fórmula, é só uma mudança no tempo. Porque vamos supor, de repente ele diz assim, o móvel passou 5 segundos para alcançar o solo. Mas eu queria saber a velocidade com que ele estava no tempo 4 segundos. Você vai lá e calcula. Se você quiser a velocidade com que ele chega ao solo, aí vai ser velocidade é igual a gravidade vezes o tempo de queda. É o tempo com que ele chega realmente ao solo. Ok? Mais duas aqui. Eu tenho aí a equação de Torricelli, né? Que é adaptada para a queda livre. Lembrando, Torricelli, V ao quadrado igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, onde V é a velocidade final, VO é a velocidade inicial, A é a aceleração e ΔS é o espaço percorrido, ou a distância percorrida, ou deslocamento escalar. Ok? Mas aí a gente não tem velocidade inicial, porque estamos em queda livre. Minha aceleração foi trocada pela gravidade. E meu ΔS agora, como eu tenho um movimento vertical, é trocado pela altura. O que foi que me sobrou? Velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Para que é que serve isso, professor? Beleza. Muitas vezes eu tenho questões de física que não me dão tempo. E esse cara, Torricelli, ele foi bacana nisso aí, tá? Ele ajuda muito a gente em questões de física que a gente não precisa ficar refém do tempo, certo? Muitos livros trazem que a velocidade é igual a raiz de 2 vezes GH, é a mesma coisa. Ele transformou essa potenciação que você está vendo aqui em radiciação. Ok? A mesma coisa, tá? O importante é você saber que esse tipo de equação de Torricelli, adaptada para a queda livre, pode me ajudar para descobrir a velocidade do móvel em uma altura qualquer, ok? A altura de um móvel em uma velocidade qualquer de queda livre, certo? Porque a gravidade ela é fixa. O que ajuda muita gente nesse tipo de questões é que a gravidade a gente já tem uma fórmula fixa, uma unidade fixa, que é a gravidade, ok? E por fim, uma questão, uma fórmula que não é considerada nova, ela é apenas uma adaptação, tá? Mas que a gente usa realmente com força, que é o tempo de queda, que é o tempo necessário para que o móvel percorra toda a altura de onde ele foi abandonado a partir do repouso, tá? Tempo de queda nada mais é do que a raiz de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Então essa questão ela fica fácil. Geralmente essas questões quando pedem tempo de queda são bem relaxadas. Por quê? Eu só preciso saber a altura de onde ele foi abandonado a partir do repouso, tá? Porque a gravidade eu já tenho fixa, e aí eu sabendo a altura, eu já sei o tempo de queda. O tempo de queda é aquele tempo necessário para que o móvel percorra toda a altura de onde ele foi abandonado a partir do repouso e chegue à superfície, certo? O tempo é sempre em segundos, a altura é sempre, eu não vou dizer que é sempre em metros, porque muitas vezes tem sempre uma questão perdida em um livro que botou o tempo em hora e a altura em quilômetros. Tudo bem, mas para o padrão do SI, Sistema Internacional de Unidades, nós vamos ter que o tempo é sempre segundos, a altura vai ser sempre em metros, a velocidade sempre em metros por segundo e a aceleração gravitacional sempre em metros por segundo ao quadrado. Ok? Então lembrando, queda livre é abandonar um objeto de massa desprezível. Geralmente a gente vai levar em conta apenas um ponto material, tá? Porque para nós em queda livre é como se fosse no vácuo, era como se eu soltasse um elefante e uma pulga. No vácuo os dois chegariam ao solo no mesmo tempo, ok? Para nós agora, queda livre é somente uma ação sobre o vácuo. Tá agindo sobre ela apenas a força gravitacional. A queda é no mesmo sentido da gravidade, para baixo, certo? Por isso é um movimento uniformemente acelerado, ok? Onde o módulo e o sentido da velocidade são iguais ao módulo e o sentido da aceleração. Lembrando, né, módulo e sentido são unidades vetoriais, dependem de módulo, direção e sentido para serem complexas, ok? E aí perceba que a partir desses detalhes eu não tenho 4 fórmulas novas para a queda livre. Eu tenho apenas uma fórmula nova adaptada. Se você percebeu, essa fórmula de tempo de queda, se você pegar
esta fórmula de altura em um instante qualquer, que foi adaptada do sorvetão de movimento variado. Se você pegar esta fórmula aqui e adaptar, ok? Você vai ver que chega lá em tempo de queda. É só você isolar o tempo aqui, tá vendo que ele está ao quadrado, ele vai resultar numa raiz, certo? E aí, ó, ela vai voltar a ser tempo de queda. Então, em queda livre, eu não tenho fórmulas novas, eu não estou adaptando, eu não estou criando fórmulas novas, tá? Eu só estou me aprimorando das fórmulas que eu já tenho e colocando em prática, sabendo que a velocidade inicial é zero, sabendo que a minha gravidade é sempre positiva, ok? O movimento é para baixo, segue o valor da gravidade positiva, tá? E aí eu estou apenas destrinchando todos os detalhes da queda livre, ok? Lembrando que é um movimento que acontece particularmente no vácuo, tá? Desprezamos todas as forças de resistência contrárias ao movimento. Ó, professor, e se tiver alguma força de resistência? Aí calma, né? Aí a gente vai ter que lembrar lá das leis de Newton, não é isso? A gente vai para resultante das forças. Aí eu tenho que levar em consideração a massa do móvel ou do objeto que está sendo colocado em queda livre, tá? Mas a partir do momento que o problema fala em queda livre, lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo, a gente despreza todas as forças de resistência, ok? Só existe a força do próprio movimento retilíneo, ok? Beleza, pessoal? Bom, encerramos por aqui o nosso conteúdo de movimento retilíneo. Primeiro conteúdo, né, de movimento retilíneo vertical, que seria queda livre, tá? Vou passar para vocês esse vídeo juntamente com uma quantidade de questões para que vocês comecem a resolver e eu espero o feedback das dúvidas, ok? Valeu!